Tudo bem, Isla? Tudo bem, pastor Lucinho. Que prazer te receber aqui no programa. Prazer todo meu, tanto tempo que eu te vejo pregar e agora aqui nessa nova função, apresentador, tá mandando muito bem. Que legal, a gente está aqui fazendo melhor, mas também assim, algo novo pra gente em todos os aspectos, né? E eu te acompanho há tempos, na minha casa você toca de manhã, de tarde, de noite. Ai, que E, legal. a minha filha faz a coreografia e sabe tudo, e a minha esposa pela mesma forma. Então ter você aqui no programa é um prazer. Você sabe quantas canções eu já te dei ou não? Quando eu recebi uma listagem recentemente, mas passam de 100. Mas aí eu Jesus. parei de contar. Como é que, uma coisa que eu tenho sempre curiosidade para saber, como é que é o processo de produção? Porque eu produzo sermões e um sermão surge no meu coração de diversas maneiras. Mas parece que quando a gente vê uma música, uma canção, a gente consegue ver quando uma canção é simplesmente a rima Luz, Jesus, Cruz, ou quando você vê assim, poxa, tem uma experiência por trás disso aqui. Ou essa pessoa ouviu a voz de Deus para escrever isso que não é normal, isso aqui me abençoa além do normal. Você podia falar pra gente, ou quem sabe até citar o exemplo de uma música assim? Assim, a minha primeira música que eu escrevi foi quando meu pai me trancou no quarto, com 14 anos de idade, ele falou assim, você só sai daí quando fizer uma música. Ó! Ele era produtor? Não, ele era alguém que acreditava em mim mais do que eu mesma. E o meu pai, eu sempre, sabe esse negócio aí que você falou do medo? Eu tinha pavor de falar em público, eu tinha pavor de cantar publicamente. Eu só cantava na igreja se tivesse um coral por trás. E toda vez que eu ia solar, eu ficava rouca, de tão cansada, de tão nervosa. Nervosa. Apesar de já cantar desde 5 anos de idade, num dado momento da minha vida, eu comecei a ter essa resistência. E o meu pai começou a me fazer vencer isso por livre e espontânea pressão. Ele foi pondo... Você vai. Querido. Até que um dia ele me trancou no quarto e falou, só sai daí quando fizer uma música, porque você é capaz, porque você vai conseguir. E eu fiz uma música horrível, a pior da minha vida, só para me livrar dele. Tipo assim, tá bom, pai, depois de muito tempo lá dentro chorando, eu saí com a música pronta e quando ele viu, ele falou, realmente não vai dar certo desse jeito. Então eu acho que ele deve ter ido orar e depois de um tempo, assim, por livre e espontânea vontade, eu me tranquei no quarto com Deus. E aí eu já tinha vivido minhas próprias experiências, já tinha passado pelos meus vales, e aí surgiram as primeiras canções. A primeira de todas, a Fernanda gravou. Fernanda é minha amiga, best friend. Realmente, tem que ser amigo para gravar a primeira música de alguém. E ela gravou uma música no primeiro CD dela, o segundo CD, na verdade, Meu Bem Maior, que é uma música chamada Com Você. Com Você. E depois dali, Deus foi me dando outras. E, assim, sobre a experiência, claro, as mais lindas canções, as mais profundas, as que mais tocam as pessoas, são as que a gente escreve nos piores momentos. Então, é bem parecido com a gente que prega, que sente assim, eu vivi algo aqui muito forte. E aí, de repente, você transmite aquilo de uma forma diferente. É um preço, né, que se paga, porque quando Deus nos chama para transmitir algo, primeiro a gente tem que viver esse algo. É muito perigoso, uma coisa que a gente pensa, é o adorador, porque o sermão não. Se eu repito um sermão, as pessoas vão dizer assim, ele está sem unção. Mas o adorador, todo mundo quer que ele canta a mesma música. Há 20 anos. E se cantar a música nova, todo mundo fica com raiva. É verdade. Eu não estou certo, não é assim mesmo? Então, o pregador e o adorador, ele vivem em mãos contrárias. É verdade. O pregador tem que cantar tudo novo. Tem que pregar novo. E o adorador cantar as canções antigas. Mas muitas vezes você já não aguenta mais. Mas você sabe que Deus dá graça, porque cada vez que a gente canta, repete uma canção que canta há anos, é como se fosse a primeira vez. Eu posso dizer isso, porque é um momento muito especial aquele ali. Eu amo estar no altar. Depois que eu venci essa coisa do medo, depois que isso passou na minha vida, o altar é o lugar onde eu mais fico à vontade. A gente sabe um episódio assim da sua vida, que a gente já te ouviu falar, do seu casamento com o Odilon e como ele teve envolvimento, assim, passou um momento conturbado, vocês passaram um momento difícil até ele se firmar e ter aquela posição mesmo com o Senhor. E como Deus fez disso algo tão especial que hoje serve para você animar e ajudar outras mulheres, não é verdade? Surgiu alguma canção daí, ou desse período, ou foi um momento assim muito difícil? Não, foi um momento muito difícil, sim. Mas eu tive que me posicionar como adoradora dentro da minha casa. Na verdade, a maioria das minhas canções, elas foram surgindo
nesse período e depois, né, nos períodos posteriores, quando Deus me deu vitória. O primeiro ano do meu casamento foi o pior da minha vida, mas eu já tinha vivido mais ou menos 6, 7 anos de namoro, noivado, né, e aí juntou com o casamento. E eu tive que me posicionar como alguém que adorava a Deus acima de qualquer coisa. Porque eu descobri que o Odilon estava sendo o centro da minha vida até então. Né? Eu tinha passado toda a minha juventude querendo a libertação dele, e eu descobri que, na verdade, eu também tinha que ser liberta. Eu precisava passar por não de drogas, de nada, mas desse sentimento. De tudo, da escravidão, de achar que a minha felicidade estava nele. Meu Senhor. Até que eu descobri que o Senhor tinha que ser o centro da minha vida, com o Odilon ou sem ele. Eu tinha um Deus que estava no trono e que tinha um plano na minha vida para a eternidade. Então eu comecei a orar para que o Senhor salvasse o Odilon. Eu não sabia se ele ia permanecer ou não. Eu esperava uma notícia às vezes. O Odilon está morto, porque ele chegava 4 da manhã, drogado, ficava dentro de morro. Às vezes eu ia dentro da favela buscá-lo. Diz que você, a Fernanda, sua irmã, tinham um projeto de oração juntas, isso, um negócio quarto rosa, uma coisa assim? Antes de nós casarmos, eu tive um período separada, que eu estava noiva, aí nós eu terminei o noivado com o Odilon. Fernanda também tinha voltado para Jesus e estava orando pela pessoa com quem ela iria se casar, que ela não sabia quem era. E todo mundo orando ali para os seus futuros maridos. Eu já nem sabia mais se era o Odilon ou não. Mas nós nos trancávamos no quarto, a Fernanda tinha um quarto todo rosa, a gente chama de quarto rosa. E a gente fazia vigília de oração ali. Pela vida sentimental uma da outra? Pela vida sentimental uma da outra. Gente, que legal. E muitas vezes vinham outras amigas missionárias. Fernanda tinha uma amiga na África que vinha de vez em quando orar conosco, e outras amigas da igreja, na comunidade da Vila da Penha, que era a igreja da qual ela fazia parte na época. E tinha a avó de Ogreza, que é a avó da Fernanda, que ficava também intercedendo por nós a noite toda e ali cobrindo a nossa vida em oração. Nesse período foi quando a gente viveu as maiores experiências com Deus. E você disse que logo depois que a situação sentimental se firmou, é que vieram as canções assim, pipocou tudo, vamos dizer. Depois que Deus operou o milagre, depois de casada, depois que meu marido que Deus operou um milagre definitivo na vida dele, eu estava em estúdio gravando meu CD Tira-me do Vale, que não é uma canção minha, mas é como se fosse feita para mim. Uma canção do Livingston Farias, mas era a minha história. E quando eu gravei essa canção, botei voz, foi o dia que eu cheguei em casa, que eu tinha orado dentro do banheiro, com os meus joelhos dobrados lá, chorando, dizendo, Deus, como é que eu vou ministrar essa canção se eu não vivi isso? Eu estou no vale há tantos anos. E eu preciso dessa libertação. Foi quando eu cheguei em casa e pela madrugada, 3, 4 horas da manhã, ele chegou e ajoelhou no pé da cama e pediu para eu orar por ele da seguinte forma, ou Deus me leva, ou Deus me salva, me liberta. Ou ele me liberta, ou ele me prepara e me leva, porque assim eu não quero continuar. Mas fazia muito tempo que ele não se posicionava. E ele, inclusive, tinha dito assim, olhando para os meus olhos, desiste de mim, Isla, porque eu não vou largar a cocaína nunca mais na minha vida. Então você para de orar, entendeu? Quer viver comigo? Vamos viver bem assim. Né? E eu não aceitei essa situação. Não aceitei. E ali naquele momento, Deus fez a obra na vida dele, eu viajei para Macapá, ele viajou para um retiro espiritual, e quando eu voltei de viagem, ele estava completamente transformado. Resumindo, hoje ele é o meu pastor. Já faz 17 anos que isso aconteceu, nós temos 19 anos de casados. E o Odilon hoje é o meu pastor, ele é o pastor da igreja onde eu congrego, é a nossa filial, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ali no Agro do Cão. E é uma bênção poder ver o que Deus fez na vida dele, o que Deus pode fazer na vida de quem se posiciona e quem diz eu quero. É interessante que você usou a expressão aí, eu não queria cantar um negócio que não tivesse acontecido comigo. Então eu falei com Deus, eu quero, Senhor. E por falar nisso, você está para nos dar mais um presente, que é o seu novo trabalho, que está saindo antes do fim do ano. Antes do fim do ano, você promete que é antes do fim do ano? Senão eu chego em casa, a Emily fala assim, você não trouxe meu CD da Ace, não saiu ainda. Eu prometo que se Deus permitir, está marcado para a primeira quinzena de novembro. Primeira quinzena de novembro. Como é que vai chamar? Estou muito feliz com esse projeto. Pode divulgar já? Não posso ainda falar. Não pode não? Então pelo menos fala o que vai ter um pouquinho, sei lá. Eu posso falar. Eu posso dizer que tem muita coisa nova e boa acontecendo. Hoje nós já tiramos as fotografias lá na Quartel Design. E assim, estou muito feliz porque eles já fizeram a parceria com a gente no CD passado. E agora vou gravar as bases fora do país, uma coisa que eu sempre sonhei. E a gente está indo para Nashville gravar agora em agosto. O produtor é o Paulo César Baruch, que é um amigão. Um amigo querido. E ele vai estar indo comigo, com a Rebeca, que é a esposa dele.
E, enfim, estou muito feliz com todos os sonhos e projetos que Deus está realizando através desse trabalho. E são canções de adoração. A gente vai gravar ao vivo na igreja, na DEVEC Lago do Bicão, dia 3 de setembro, com a igreja. É com bem todo congregacional, então? Bem congregacional, o CD está assim, muito intimista. Tá aquele CD que eu pensei que eram canções só para eu orar no quarto, de repente Deus fala e diz, Deus vai e me diz, não, você vai revelar, você vai trazer para todo mundo, vai contar o seu segredo. E aí é muito bom poder compartilhar aquilo que a gente tem em 4 paredes com Deus. E eu estou feliz com essa nova oportunidade. Meu Jesus, então você vai ter que fazer pelo menos uma promessa, já que você não vai cantar uma música nova, não falou o nome do novo CD, não falou. Você vai ter que voltar aqui com o CD novo e cantar. Claro, com certeza, pastor, prometo. A gente aqui no programa tem, assim, sempre que a gente vai caminhando para o final, a gente pede o entrevistado para fazer uma oração. E eu queria que você orasse. Eu tenho atendido muitas pessoas com muito talento no reino de Deus, mas que o dia inteiro são assediadas assim, toca secularmente. Porque muitas vezes você sabe a luta que é a pessoa viver de cantar só o evangelho. Então, a pessoa fica assim, mas que dia Deus vai fazer? Porque eu estou lendo a mente do povo que está nos assistindo. Eles estão assim, que dia que Deus vai fazer na minha vida o que fez na vida deles? Que dia que Deus vai abrir uma porta? Será que eu vou ter que viver uma coisa difícil assim com meu marido? Eu queria só que você fizesse uma oração por todos os adoradores que nos assistem, para que Deus, assim, acalmasse o coração deles. Alguns conseguiram gravar o primeiro, o segundo trabalho, mas não rompeu. Mas que você orasse, porque você e seu marido, muito antes de adoradores, são pastores, e eu tenho o maior carinho do pastor Silas, a DEVEC, estou sempre lá, e eu sei que a adoração a ali... também te ama. Muito obrigado, amo muito. E eu só queria que vocês, assim, você fizesse essa oração, porque eu sei que as pessoas olham para você e dizem, é uma pessoa que Deus fez o que eu queria que fizesse comigo. Né? Então me dá sua mão aqui, vamos olhar para aquela câmera ali, faz essa oração por eles em nome de Jesus. Pai querido, como é bom estarmos na Tua presença, Sim, como é bom Te adorarmos. Sim, Pai. Como é bom sabermos que Tu estás aqui, em nosso meio. É verdade. Eu Te agradeço por essa oportunidade de estar diante dessas câmeras e também aqui na presença dos meus irmãos em Cristo. Deus, muito obrigado. Adorando o Teu nome. Sim, e eu quero Jesus. Te pedir por esses que estão nos assistindo agora. Sim. Deus, eu quero Te pedir que o Teu Espírito Santo os abrace. Sim. Que acima de tudo eles possam entender a profundidade, a largura, o comprimento, a grandeza do Teu amor. Que eles se sintam amados por Ti, Deus. Sim, Senhor. E não importa se na vida deles não está acontecendo agora exatamente aquilo que eles idealizaram. Sim. Senhor, quantas vezes temos que nos deparar com frustrações, mas nós queremos declarar que cremos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que Te amam. Que a felicidade verdadeira não está em realizarmos tudo o que queremos nessa vida, mas em estarmos no centro da Tua vontade. Sim, eu Te peço que venha com consolo, que venha com direção, que venha com solução, que venha com milagre, Senhor, na vida de cada um que nessa hora está ligado em Ti, na videira, de cada um que depende de Ti. Que eles saibam que Tu és um Deus todo-poderoso, que Tu estás no controle de todas as coisas, que Tu és um Deus de amor. E que na hora certa, o que tem que acontecer, vai acontecer. E até lá, nós vamos seguir Te adorando. Te adorando. Nada pode nos impedir de Te adorar. E que essas pessoas que estão nos vendo agora decidam Te adorar, Senhor. Aconteça o que acontecer. Levanta um exército de adoradores. Porque é isso, Senhor, que vai nos trazer paz. Essa paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eistila, obrigado por vir ao programa, mas eu não libero ninguém sem antes me responder a pergunta mais difícil. Eistila, nunca é tarde pra quê? Eu tenho uma música antiga. Você tem uma música? É antiga? E ela diz, nunca é tarde pra pedir perdão, nunca é tarde pra reconhecer que o erro foi meu. Nunca é tarde pra dormir em paz e abrir mão da razão, porque assim, só assim, Deus vai ouvir a nossa oração. Meu Deus! É o primeiro entrevistado que canta a resposta. Em um ano e meio de programa. Agora você me pegou. Lindo demais, obrigado por vir. Então, está feita a promessa, hein? O telespectador vai cobrar de vir aqui com um CD novo. Com certeza. Pra gente poder junto adorar o Senhor. Deus obrigado, abençoe. viu, querida? Deus te abençoe demais. Um abraço.